Antes de lermos a palavra do Senhor, eu entendo que Deus já tem nos preparado para esse novo ano através da sua palavra. Temos sido ministrados semana após semana, palavras que eu entendo que vêm direto do trono de Deus aos nossos corações. E hoje eu busquei no Senhor uma palavra também nesse sentido, de preparação para este novo tempo. Inclusive, quando o irmão ali que perguntou, pastor, qual é o tema? Porque eles colocam lá no YouTube, eu falei, preparação para um novo tempo, é sobre isso que nós vamos conversar, mas para você que já tem vindo aos cultos, ouvido a palavra do Senhor ministrada aqui, a preparação já está acontecendo. Mas creio que Deus tem algo mais aos nossos corações nesta manhã, e para que seja assim, convido você a abrir sua Bíblia no conhecido texto do livro chamado Josué, o 6º livro da Bíblia, Josué. Josué, capítulo 1. Esse texto traz o relato exatamente do momento onde o povo de Israel estavam vivendo um tempo de transição. E nós vamos ler Josué a partir do verso 1, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a minha tradução: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém poderá resistir, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Vou repetir a última frase. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos orar? Querido Deus, louvado seja o teu nome acima de todo nome. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve. E fala conosco nesta manhã aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Você está preparado para 2025? Ou está com o coração cheio de dúvidas ainda? Não tem certo nem errado, hein? Tem algumas áreas da minha vida que eu penso assim, nota 10. E tem outras que nem te conto. Cheio de dúvidas. Algumas incertezas. Eu gosto desse texto,
Porque esse texto vai falar exatamente do momento de transição que o povo de Israel estava enfrentando, um tempo desafiador. Você conhece a história. O povo de Israel, mais de 400 anos, escravos no Egito. Deus levanta um libertador, Moisés. E Moisés, usado por Deus, grandes sinais, as 10 pragas. O povo sai do Egito, o inimigo persegue, o mar se abre, que bênção! Mas o povo não chega a tomar posse da terra prometida, e a Bíblia diz que eles vão vagar pelo deserto durante 40 anos, na direção do líder Moisés. Então nós chegamos exatamente nesse texto que nós lemos, quando o povo está de luto pela morte de Moisés. A situação deles, além do luto, não é tão favorável, porque eles estão morando no deserto, e você sabe que deserto na Bíblia é símbolo de escassez, de poucas expectativas, inclusive para muitos símbolo de morte, porque naqueles dias que Deus está falando com Josué, toda uma geração de hebreus havia padecido no deserto, toda aquela geração incrédula, e você conhece a história, você já leu a Bíblia, você viu o filme, até o desenho, que é bom demais, você já assistiu. Então você entendeu que uma parte grande do povo não tomou posse da terra, e por causa disso, eles vagaram 40 anos pelo deserto, e eles estão vivendo um tempo não tão fácil. Mas o que Deus falou no meu coração? Que apesar do tempo que eles estavam vivendo no deserto não ter sido tão fácil assim, e isso pode gerar, depois de um período de dificuldade, isso pode gerar um abatimento, baixas expectativas. Deus tinha algo muito especial preparado para aquele povo. E quando nós somos convidados para trazer a palavra, eu não sei se acontece com outros mensageiros, mas eu fico sempre buscando no Senhor confirmações. Então, na palavra introdutória deste culto, quando o pastor Jean citou aqui, inclusive versos que eu tinha separado para esta manhã, eu falei, Deus confirmou. Porque é exatamente isso que Deus tem falado no meu coração, essa ideia de Deus tem preparado um novo tempo para a sua igreja. Deus tem preparado um novo tempo para a minha vida e para a sua vida. E se a gente bobear, nós ficamos abatidos, porque nós ficamos olhando para as circunstâncias, nós ficamos olhando para as perdas, nós ficamos olhando para o deserto, nós ficamos olhando para o valor do dólar, nós ficamos olhando para a imoralidade que só aumenta, e a gente desanima. Pode ser que você veio aqui nesta manhã para Deus te dar uma palavra de encorajamento para esse ano de 2025. O povo tinha vivido um momento muito difícil, não apenas nos 40 anos, mas agora o libertador, Moisés, havia morrido. Então, provavelmente isso está trazendo muitas incertezas para os anciões de Israel, para os líderes de Israel. Quais são as lutas, quais são as dificuldades, que tempo desafiador. Então, quando nós olhamos para o 2025, pode ser que haja muitas incertezas no nosso coração, porque nós já sabemos e fomos alertados pela palavra de Deus, que haverá batalhas espirituais. Nós já sabemos disso, ninguém se engane, tem batalha espiritual. Ninguém se engane, tem desafios de natureza política, natureza financeira, declínio de moralidade, divisões de igreja, tem tudo isso, que já está acontecendo, e não se engane, tem 2025 tudo isso, a apostasia, o abandono da fé. Você acha que vai diminuir? Só vai piorar. Pastor, mas o senhor tem certeza que essa palavra de encorajamento? Não, é de encorajamento, é que você precisa entender, que apesar dessa situação desafiadora, nós precisamos entender que apesar disso, Deus está preparando um 2025 para o seu povo. Deus nos está preparando um novo tempo, independente das circunstâncias, independente das situações. E eu começo olhando, eu quero fazer 5 afirmações rápidas nesta manhã, mas antes das afirmações eu quero olhar para o verso 1, para a frase que diz: o Senhor falou a Josué. Que confortante ler essa frase. O Senhor falou a Josué.
Tudo parecia ir de mal a pior, cheio de incertezas. E Deus falou algo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que a gente precisa é que Deus fale algo com a gente. Tudo que a gente precisa é ouvir Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei como é que foi essa experiência com Josué. A Bíblia não dá detalhe. Não sei. Eu sei como é que foi Deus falando com Moisés na sarça. Eu sei como é que foi Deus falando com Isaías, no alto, sublime trono, sentado. Com Josué eu não sei. Não sei. Mas eu sei que Deus falou com ele. E aquilo que Deus fala com ele muda a história dele. Muda o ânimo dele. Tudo que eu e você precisamos nesse início de ano é ouvir Deus falar conosco. E Deus continua falando, irmãos. Deus fala de muitas formas. Deus pode falar contigo na letra de uma canção. Deus pode falar contigo através de um sonho. Deus pode usar a boca de uma criança. Deus pode usar um mensageiro. Mas principalmente, Deus continua falando com o seu povo através da revelação escrita, a palavra do Senhor. Tudo que eu e você precisamos para enfrentar os desafios desse novo tempo, chamado 2025, é ouvir Deus. É ouvir a palavra de Deus, que penetra em nossos corações, e abençoa nossa mente, e abençoa nosso coração, e nos traz encorajamento, e nos traz ânimo, e trata nosso interior. Pode ser que você chegou hoje aqui, só mais um culto. E pode ser que Deus te trouxe aqui hoje para falar algo especial ao teu coração. Quantos creem que Deus ainda continua falando através da sua palavra? Faz assim para mim saber. Deus fala com Josué, e aquilo que Deus fala com Josué o prepara para um novo tempo desafiador. Lhe traz direções, lhe traz orientações de como agir naquele novo tempo. E Deus vai prometer, olha, Deus fala, e lá no verso 8 nós repetimos, Deus faz uma promessa, Deus está dizendo, se você seguir essa palavra, você vai ser bem sucedido, Josué. Tudo que a gente quer é ter um 2025 bem sucedido. Deus fala, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A gente acha, e erradamente, que quando a gente ouve essa palavra prosperidade tem a ver com dinheiro. Não, dinheiro também. Mas prosperidade é crescimento, é ser bem sucedido em toda a área da nossa vida. Brincávamos ali do lado de fora, não sei se eu falo, pastor Gilmar, que nós precisamos fazer dieta. 2020, só eu, mais ninguém. Vocês estão bem. Se você conseguir melhorar os seus níveis de saúde, em 2025, você foi bem sucedido, você foi próspero, louvado seja Deus por isso. Entendeu? Se o teu casamento não vai tão bem, melhorou, foi bem sucedido, fosse próspero. Inclusive nós temos dito que as coisas mais valiosas que nós temos, dinheiro não pode comprar. Se nós ouvirmos a direção da palavra do Senhor, e andarmos conforme essa palavra, creia nisso, Deus nos fará prosperar em nossos caminhos, seremos bem-sucedidos, prosperidade em todas as áreas da nossa vida, amém, irmãos? Eu quero ouvir essas palavras que me preparam para um ano novo. Então eu preparei uma palavra para o meu coração. Se você der conta, você pega carona nessa mensagem também. E a primeira coisa que eu quero falar ao meu coração é o seguinte: Deus está nos preparando para um novo tempo, amém, irmãos? Você precisa acreditar que este novo tempo será abençoado, planejado por Deus. Pastor, isso parece óbvio. Não é tão óbvio para Josué, porque Deus diz, Josué, verso 2, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Alguma coisa mudou. Não vai ser igual ao ano anterior, porque eles estão há 40 anos no deserto.
A Bíblia conta a história errada, mas é para a gente parar e pensar. Eles estão 40 anos no deserto. Por que agora vou romper as muralhas e vou tomar posse da terra prometida? Talvez Josué não estava nem imaginando que aquilo fosse acontecer. Não aconteceu nas últimas 4 décadas com Moisés, quanto mais agora comigo. Então eu acredito que essa frase de Deus para Josué, levanta-te e toma posse da terra, é surpreendente ao coração de Josué. E ele se surpreende, mas Deus não tem surpresa para Deus, porque Deus já tinha planejado. E aquela palavra de Deus para Josué, Josué, você precisa acreditar nos meus planos para esse povo. Você precisa acreditar nos meus planos para a sua vida. Você e eu, independente das circunstâncias, precisamos olhar para esse novo tempo, acreditando que será abençoado, porque faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. Todo mundo que acessou 2025 está nos planos de Deus, entendeu? Então, esse novo tempo de Deus para aquele povo significava algumas coisas. Por exemplo, deixar o deserto para trás, que não seria fácil. Inclusive, quando chegou a hora de tomar posse da terra, tem uma parte do povo que nem quis. Falou, não, vamos ficar no deserto, mesmo que estamos acomodados aqui, estamos bem aqui. Não vai ser fácil, porque para eles irem adiante, eles precisavam romper com o luto. Porque eles estavam sendo liderados 40 anos pelo grande Moisés. Eles precisam estar prontos a ter novas experiências. E essas novas experiências incluíam lutar com inimigos novos, grandes batalhas, tomar posse da terra prometida. Talvez não estava no plano, mas Deus diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado para vocês. Como eu disse para Moisés, os planos de Deus não mudaram. E você? Como é que você acredita que vai ser o seu 2025? Acredite num tempo abençoado por Deus, planejado por Deus. Você precisa acreditar num novo tempo preparado por Deus. Pastor, mas o início está difícil. Tem deserto, tem incerteza, tem provação, tem luta, tem tudo isso, tem luto, tem tudo isso. Inclusive o inimigo de nossas almas está trabalhando nessa hora para destruir os nossos planos. Entendeu? Tem tudo isso, mas apesar de tudo, creia, tem coisas boas de Deus para você e para a sua casa. Deus tem sempre planos abençoadores para o seu povo, como já citou o pastor Jean mais cedo, Jeremias 29:11, diz o Senhor, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Está difícil, pastor? Creia que os pensamentos de Deus são bons a vosso respeito. O que significa isso? Pare de pensar que o pior vai acontecer. Não tenha medo do futuro. Inclusive, você para de lamentar as coisas ruins que já aconteceram. Pare com isso. Inclusive, você podia parar de estar compartilhando notícia ruim. Porque notícia ruim corre, hein? E talvez você seja um que fica compartilhando notícia ruim. Com a sua boca ou com o seu dedo. Chega uma notícia ruim no teu WhatsApp, você manda logo para frente. Para com isso. Inclusive, pare de ficar alimentando a sua mente com pensamentos ruins. Você está abatido, não sabe por quê. Porque você só fica alimentando sua mente com pensamento ruim. Fica ligando televisão todo dia naquele jornal lá, que se bobear, suja o som da sala de sangue, de tanta coisa ruim que tem lá. Você podia em 2025 parar de dar ibope para esse povo, que só está de tragédia e notícia ruim. Pastor, eu preciso ficar informado. Estou falando que não tem que ficar informado, não.
Mas precisa ver todos os jornais? Ler todas as notícias? Você ouve o que a palavra de Deus diz? Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, vocês sabem, nisso pensai, alimente sua mente com coisa boa. E acredite, num novo tempo abençoado por Deus, que já está preparado por Deus para o seu povo. Josué nem sabia, hein? E Deus tinha um plano. Você não está sabendo, Josué? Mas vocês agora vão sair do deserto e vão tomar posse da terra. Você não está sabendo, Josué? Mas todo lugar que vocês pisarem a planta do vosso pé, eu vos tenho dado como herança. Receba essa palavra como de Deus. Pare de ficar pensando coisas ruins sobre 2025 e acredite num tempo abençoado para a sua vida, para a sua casa e para a igreja de Jesus. Porque sabe o que é a igreja? Reunião de família. Se a tua família vai bem, a igreja vai bem. Se a tua família vai mal, a igreja também não vai bem, não. Então creia num novo tempo abençoado em 2025 para você e para a sua casa. Segundo lugar, Deus está preparando um novo tempo. Acredite que o próprio Deus estará com você. O próprio Deus. Verso 5. Deus disse para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, Josué. Não é algum dia, não. Todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Você crê em Deus? Você entregou a vida a Jesus? Confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então você faz parte do povo de Deus. E Deus nunca abandona o seu povo. Deus nunca desampara o seu povo. Deus disse para Josué, e Deus está falando ao nosso coração nesta manhã: eu não vou abandonar vocês. Independente das circunstâncias, na hora mais dura, quando a muralha estiver diante, na hora de enfrentar o inimigo, quando as portas se fecharem, quando o resultado do exame não der bom, você não estará desamparado. Deus diz: eu estarei contigo, eu estarei ao teu lado, e é Deus que fortalece, é Deus que ajuda, é Deus que socorre, é Deus que capacita, e quando precisa corrige, e quando a coisa aperta, Ele conforta. A gente conhece o Salmo 23, coloca lá na parede de casa, na estante. Quem tem lá na estante ou na parede, assim: Senhor é meu pastor e nada me fará. Só para saber, tem alguém? Alguém? Ainda bem. O bom pastor do Salmo 23 é Jesus. E Jesus diz assim, Mateus 28:20: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, você faz parte do rebanho de Deus. Deus não abandona você. E nos dias mais difíceis, como diz o verso 4 do Salmo 23, não precisa ter medo, porque o Senhor está contigo. Amém, irmãos? Então, se você acredita que Deus está com você, você vai adiante. Josué sozinho não dá conta, mas Deus falou: eu estou contigo, Josué, pode ir, vai em frente. Você olhou para o 25 e pensou assim: quanto desafio, hein? Deus está contigo, vai em frente. Você vai caminhar com Deus, vai em frente. Agora um alerta. Pensou que era só coisa boa, né, Ronaldo? Um alerta. Você valoriza a presença de Deus na sua vida? Quem valoriza a presença de Deus, cuidado para não se afastar dele. Deus não se afasta de ninguém, mas a gente se afasta dele. E a principal maneira de a gente se afastar de Deus se chama pecado. Deus está comigo, eu posso fazer melhor essa conversa. Não é porque Deus está contigo que você pode fazer qualquer coisa, não. Mas pastor, em Filipenses 4:13,
diz que tudo posso naquele que me fortalece. Você melhora a tua leitura do texto. O tudo posso lá não é de fazer nem de conquistar, é de resistir. Porque Deus está comigo, porque Jesus me fortalece, eu posso resistir a qualquer situação. Tanto é que ele vai falar antes, mesa farta ou geladeira vazia. Entendeu? Então você preste atenção, se você valoriza essa presença de Deus que te sustenta, te fortalece, te encoraja, te traz ânimo, você melhora as tuas ações diante do Senhor. Rejeite seriamente o pecado. Isaías 59, você conhece, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus estará contigo, mas se você quiser caminhar com Deus, vigie a língua, vigie o comportamento, vigie as postagens, vigie como é que você trata as pessoas, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e atrapalha a nossa oração. Atrapalha a nossa oração. É bonito cantar um louvor que Deus não rejeita, canto mal, né? Deus não rejeita a oração, mas a Bíblia diz que os pecados atrapalham a oração. Então, eu entendo que Deus perdoa, mas eu sei que o pecado me afasta de Deus. Eu sei que Deus perdoa, mas eu entendo que Deus não me livra da disciplina. O pecado pode te afastar dos planos abençoadores de Deus para a sua vida em 2025. Entendeu? Deus tem planos abençoadores, agora eu vou deitar na rede e esperar. Não, presta atenção. Que o pecado pode te afastar dos planos abençoadores de Deus. Tem muita coisa que eu e você nós não acessamos, não tem a ver porque Deus não te abençoou. Tem a ver que você adiou os planos de Deus, porque você parou de ouvir e de caminhar com Deus. Então acredite que o próprio Deus estará com você em 2025. Amém, irmãos? E fica vigilante, para você não sair de próximo dele. Terceiro lugar. Deus está nos preparando para um novo tempo. Porém, não esperem que as coisas caiam do céu. Vou repetir. Não espere que as coisas caiam do céu. Josué, verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus tem planos abençoadores. Deus promete que vai estar o tempo todo, todos os dias da semana, 24 horas por dia, junto com Ele, ajudando. Mas Deus não diz que vai ser fácil. Aonde que está? Eu li o texto mais de uma vez. Deus não falou, vai ser moleza, Josué, só pular na bênção. Não. Esforça-te. Tem bom ânimo. Vai ser necessário esforço, dedicação, paciência, perseverança. Deus tem planos abençoadores para a sua vida. Deus tem planos abençoadores para o seu casamento. Deus tem planos abençoadores para a igreja. Mas vai necessitar esforço, dedicação. Muita gente querendo vitória, bênção. E está achando que não vai precisar suar a camisa para isso? Ali na frente, você continua lendo a tua Bíblia, ali na frente Deus vai abrir o Rio Jordão. Tem gente que acha que Deus abriu só o Mar Vermelho. Não, Deus abriu o Rio Jordão para o povo atravessar também. Mas antes de abrir o Rio Jordão, o povo teve que consagrar primeiro, entendeu? Ali na frente, as muralhas de Jericó vão cair, e o povo vai tomar posse de Canaã. Mas antes das muralhas cair, tem que rodear a cidade 7 vezes. E tem que fechar a boca. E tem que obedecer. Deus vai dar vitória contra os povos que moravam na terra prometida. Mas vai ter luta contra o inimigo. Sangrenta. Espada e lança na mão. Porque se a gente não falar assim, dá a impressão que a bênção chegou, e ele estava na rede, e as coisas foram acontecendo, e o moço bateu na porta, toma posse da terra. Não. Josué, precisa esforçar. Não pode desanimar.
Deus vai nos abençoar em 2025, vai. Mas nós vamos ter que trabalhar. Nós vamos ter que se esforçar. Nós vamos ter que enfrentar os desafios. Nós vamos ter que ficar firme diante dos desafios. Verso 6, esforça-se, tem bom ânimo. Isso é tão sério que Deus repete. Verso 9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Precisa de coragem, Josué, porque vai ter um inimigo para enfrentar. Precisa de renovo de ânimo, porque todo dia um desafio novo. Todo dia um desafio novo. Precisa de fé, porque algumas muralhas, alguns desafios parecem impossíveis de superar. Precisa de fé. Precisa de perseverança, porque algumas coisas vão acontecer em janeiro e é bênção de Deus, amém, irmãos? E outras vai ser só lá em novembro e dezembro. E se bobear, tem uns que vai ficar para 26. E está tudo bem. Porque quem crê na soberania de Deus, presta atenção nisso que eu vou falar aqui. Quem crê na soberania de Deus, uma porta aberta e uma porta fechada significa a mesma coisa. Cuidado de Deus. Porque diz Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não desanime, Josué. Esforça, Josué. E perseverança. Então, o que você está esperando nesse novo tempo? Melhor saúde? Melhores finanças, pastor? Pastor, eu quero avançar no ministério. Não, pastor, eu quero construir algo. Quero comprar algo. Eu não sei. Talvez começar do zero um novo projeto. Eu não sei. Uma coisa eu sei. Acredite que Deus tem algo abençoador. Conte com a presença de Deus. Mas não espere nada cair do céu. Se esforça. Tem bom ânimo. Vá adiante em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quarto lugar. Deus está nos preparando para o novo tempo. Por isso, permita-se ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Esse ponto é importante, eu vou repetir. Permita-se ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Porque quando a gente fala assim, Deus vai te abençoar em 2025, a gente está achando que a bênção é só para nós. Deus fala assim, Josué, verso 6, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Josué, agora é com você. O texto fala e repete, não é mais Moisés. Moisés está morto. Deus ainda está dizendo assim, talvez haja dúvida entre os líderes de Israel, e agora? Quem vai assumir a cadeira de Moisés? E agora? E agora? E agora? E agora? Pode ser Caleb. Caleb também não tinha moral para isso, mas vai ser agora. Deus fala assim, é você, Josué. Entendeu, Josué? É você que vai abençoar esse povo. É você que vai conduzir esse povo. Vai ser você, Josué. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós já vimos, Josué vai ser abençoado, Josué vai ser usado por Deus, Josué está na bênção. Mas Josué vai ser abençoado, mas ele também vai ser usado por Deus para abençoar. Sempre que Deus tem planos para abençoar alguém, também faz parte dos planos de Deus que essa pessoa seja bênção na vida dos outros. Inclusive, tudo que vem de Deus para a nossa vida, nós aprendemos que em Deus nós podemos transbordar isso, abençoar isso. Isso serve para tudo. Quando se fala das coisas ministeriais, então, 100%. Você ministerialmente não recebe nada de Deus que seja para você. É sempre para abençoar os outros. Inclusive, você lê a sua Bíblia lá, sobre os dons espirituais, o Espírito Santo capacita quem Ele quer, do jeito que Ele quer, sempre aquilo que for útil, para abençoar a igreja. Entendeu? Você está pensando no ministério, está pensando em coisas espirituais, Deus vai te dar, louvado seja Deus por isso, mas é para transbordar na vida dos outros. Isso serve para as outras coisas também, nas finanças, em qualquer área.
Pastor, meu negócio é acertar o casamento com a minha esposa. Você vai acertar o casamento com a esposa e o seu testemunho vai ser bênção na vida dos outros. Tem que ser assim. Porque Deus chama, Deus está junto, Deus capacita, mas Josué, você tem uma missão que é abençoar esse povo. Creia nisso. E em 2025 Deus vai te abençoar. Amém, irmãos? Mas é para você abençoar os outros. É para abençoar os outros. Exemplo, tem gente que diz assim, eu preciso comprar um carro novo. Tá tudo bem. Se você se esforçar, não esperar cair do céu, é bem possível que você consiga. Mas sabe que Deus espera que com esse carro você sirva a Ele. E sabe como é que a gente serve a Deus? Abençoando pessoas. Contei aqui outro dia na escola bíblica, pastor Jean, um conhecido meu, já até faleceu, isso faz muitos anos. Ele queria muito um carro, e dizia assim, pastor, eu sou crente, quando eu tiver um carro vai ser para servir o Senhor. E gente boa, primo meu, ele comprou o carro, bonito o carro. Ele alisava aquele carro dia e noite. Quando chovia, ele nem ia na igreja para não molhar o carro. Aí você riu, mas tem coisa na sua vida que você não abre mão. Porque tem muitas vezes você valoriza mais coisas do que pessoas. Você acha essa história engraçada, ela é dramática. Mas quebra um copo na sua casa, você quebra o pau lá. Porque um copo quebrou. E você esquece que pessoas são mais importantes que coisas. Coisas são feitas para serem usadas e pessoas são feitas para serem amadas. A gente confunde. A gente ama coisas e usa as pessoas. Deus vai abençoar o seu 2025, mas tenha em mente que é para você abençoar outras pessoas. Você vai terminar os estudos, vai aprender uma profissão, vai fazer um curso, vai aprender um idioma, eu não sei. Mas tenha em mente que isso não é só para você, é para abençoar outras pessoas. 2025 é um novo tempo, preparado por Deus para a sua vida, para a minha vida, vai ser uma bênção, mas se prepare, que Deus quer que você abençoe pessoas nessa jornada. E tem algumas coisas que Deus não liberou para você ainda, porque Deus sabe que no teu coração há egoísmo. Na hora que você mudar a mente, a bênção chega. Porque Deus não vai te dar nada só para o teu deleite. Não faz parte do reino de Deus. E para terminar, Deus está nos preparando um novo tempo. Valorize a palavra de Deus nessa jornada. Valorize a palavra de Deus nessa jornada. Eu vibro. Porque aqui na igreja, pastor, tem um povo que vem na escola bíblica dominical, hein? Tem um povo que valoriza a escola bíblica dominical. Eu vibro com isso. A maioria dos ensinos, das histórias bíblicas que eu tenho hoje na minha mente, no meu coração, eu não aprendi no seminário. Inclusive, seminário não ensina história bíblica para ninguém. Ensina, pastor? Seminário é outra conversa. Eu aprendi na escola bíblica dominical. Semana após semana. 52 semanas no ano. Valorize a palavra de Deus nessa jornada de 2025. Deus fala, Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Era a escritura que eles tinham nas mãos. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Josué, tenha cuidado de fazer conforme a palavra. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não quebre os princípios de Deus para agradar ninguém. Não quebre os princípios da palavra de Deus para agradar ninguém. Não se aparte da sua boca, das suas conversas, das suas postagens, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus na vida do crente, ela é o guia, ela que traz direção. E Deus revela a sua vontade através da sua palavra todo dia.
A mesma palavra que eu li em 93, recém-convertido, eu leio hoje, é outra conversa, entendeu? A palavra é a mesma, mas eu mudei e estou sendo mudado todo dia por Deus. Por isso que Deus fala através da sua palavra, medita. Medita na vontade de Deus. Eu já li a Bíblia toda, num ano. Quem já leu a Bíblia toda num ano? Só para mim saber aqui, o povo crente, isso. Só eu, quem é? Levanta a mão para mim saber. Já li a Bíblia toda num ano, pastor. Você nem precisa ler a Bíblia toda num ano. Leia uma porção pequena, mas medita nessa palavra. O que Deus quer falar contigo. Quais são as decisões que você vai tomar sobre aquela leitura? Quais são a direção? Qual é a direção de Deus para a sua vida? Porque essa obediência à Bíblia, essa obediência à palavra de Deus, ela vai te livrar do erro. Ela vai te livrar de um monte de confusão. Ela vai te trazer ânimo, vai te trazer força, vai trazer direção em tempos de dúvida. E agora eu lembrei de algo que Deus falou para os discípulos antes de mandar eles em missão. Jesus falou aos discípulos. E Jesus mandou os discípulos na missão de 70, e disse o seguinte: quanto ao que vocês vão falar, fique tranquilo, que o Espírito Santo vai dar novas palavras para vocês. Foi isso que Deus falou? Jesus falou? O Espírito Santo vai colocar uma revelação no meio do caminho, e vocês vão receber do Espírito uma palavra lá no deserto. Jesus falou assim: e o Espírito vos fará lembrar de todas as coisas. Que todas as coisas? As palavras que ele ouviram do Mestre. A gente absorve o texto bíblico e na hora certa o Espírito faz lembrar. Tem gente que diz assim: pastor, eu não sei falar nada. Eu não sabe falar por quê? Nem que seja o Senhor meu pastor, nada me faltará, você tem que saber. Coisa boa, se souber o endereço também. Se não souber, só o texto já valeu. Medita. Não seja apenas um ouvinte. Pratique os ensinos da palavra. Você conhece o texto? Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu comparo um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Não é só ouvir, é colocar em prática. O que abençoa o seu 2025 não é a palavra do pastor Haroldo e nem do pastor Jean. São as decisões que você toma aos pés de Cristo. O que abençoa a sua vida não é esses 5 pontos que eu falei aqui, é aquilo que você vai colocar em prática. É aquilo que você vai obedecer aos pés de Jesus. É pratique. Precisa pedir perdão ao Senhor? Pratique isso. Está longe dos caminhos do Senhor, precisa retornar? Coloque isso em prática. Não basta saber, precisa colocar em prática. Os ensinos mais fáceis e os mais difíceis. Você virou 2024 para 2025 sem perdoar alguém? Até quando você vai ficar desobedecendo a Deus? Pastor, não senti no meu coração. Para com essa conversa fiada. Que para obedecer não precisa sentir. Precisa obedecer. Se você não quiser nunca mais sentar para a pessoa para tomar café, tudo bem. Mas se você não pode carregar essa pessoa, tem que perdoar. Isso não tem nada a ver com a pessoa precisa pedir perdão ou não. Tem a ver com você liberar o seu coração. E um coração liberado e quebrantado, o Senhor não resiste. Eu nem sei porque eu falei isso. Não estava no esboço. Entendeu? Porque a gente acha que obedecer a Deus é vir na igreja. É vir também. Aqui na igreja você recebe munição para a batalha espiritual. Agora, o que adianta você estar aqui na bênção? Entendeu? Aqui todo mundo é crente, hein, pastor? Todo mundo é bom aqui, hein? Saiu da porta para fora, que é o teste do dia a dia. É lá fora, é nos seus relacionamentos, é no trabalho, é no casamento,
que nós vamos praticar os ensinos da palavra de Deus. Coisa boa é ouvir e colocar em prática aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E quando a gente ouve, quando Josué ouve e coloca em prática, tem a promessa. Qual é a promessa? Se você seguir a minha palavra, você vai ser bem-sucedido. Eu quero declarar em nome de Jesus, que se você seguir a palavra de Deus na sua vida, 2025 você será bem-sucedido, bem-sucedida. Deus fará prosperar os teus caminhos e você será bem-sucedido. Prosperidade em todas as áreas da vida estão ligadas à obediência à palavra de Deus, aos ensinos de Deus registrados em sua palavra. Então, se você está querendo pular na bênção de 2025 e está em desobediência, se conserte com o Senhor. E se teu coração, tua mente está longe dos caminhos do Senhor, se conserte hoje ainda. Porque se não der certo em 2025, Deus não tem nada a ver com isso. Eu fiz um projeto, eu quero perder 30 quilos em 2025, anota aí, pastor. E se eu não conseguir? Deus não tem nada a ver com isso. Mas minha esposa faz um macarrão, Deus não tem nada a ver com isso. Entendeu? Você riu do macarrão, mas você não rejeita também uma postagem que era para rejeitar. Se fala de coisa simples para você alcançar a complicada. Pastor, não deu certo em 2025. Vou virar a chave. Pastor, não deu certo em 2024. Deus não tem nada a ver com isso. Porque cada um colhe o que plantou. Gálatas 6:7. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Eu já decidi. Em 2025 eu vou semear a obediência ao Senhor. E o que eu vou colher? De acordo com a palavra, ser bem sucedido em meus caminhos, louvado seja Deus. Porque para o cristão, pode parecer palavra motivacional de coach, mas não é não, é promessa bíblica. Para o cristão, no final vai dar tudo certo. Só uma irmã atendeu e falou aleluia. Vou repetir, para o cristão, no final vai dar tudo certo, amém, irmãos? Vai dar certo para o cristão. Pastor, mas fulano morreu, ele estava na presença do Senhor, deu certo. Porque a Bíblia diz que nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, se nós vivermos e Deus der vida e saúde para a gente em 2025, nós vamos caminhar na presença do Senhor, vamos prosperar, algumas coisas vão acontecer e outras não. E se o Senhor nos chamar em 2025, deu certo, pois vamos estar na presença do Senhor. Josué, agora a missão é contigo. Deu errado para Moisés, Moisés morreu, não deu errado para Moisés não. Mas Moisés não entrou na terra prometida, ele entrou na Canaã celestial, diz a Bíblia. Entendeu? Se eu viver em 2025 e Deus me der vida e saúde, eu estou pretendendo viver. Eu vou prosperar para a glória de Deus. E se Ele me chamar, aí vai ser com vocês, porque eu vou estar na presença do Senhor. Terminou. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Deus está nos preparando um tempo muito especial em 2025. Mas você precisa acreditar que esse tempo será abençoado. Foi planejado pelo próprio Deus. Você precisa acreditar que Deus estará com você todos os dias. Mas não pode esperar as coisas caírem do céu. Tem que esforçar. Tem que ter bom ânimo. Não pode desistir. Você tem que se permitir ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Tem algumas coisas que Deus vai colocar na sua mão já no início do ano. É para você servir ao Senhor com alegria durante o ano todo com essas coisas. E o tempo todo, valorizar a palavra de Deus. Porque é ela, a obediência à palavra de Deus, que faz prosperar os nossos caminhos.
Vamos orar? Enquanto o pastor estiver orando, você fala com o Senhor também. Eu não ia fazer convite nenhum, mas eu quero fazer um convite à oração. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu quero saber por quem eu vou orar especificamente nessa manhã. Porque a Bíblia, a promessa é que Deus fará prosperar todos os caminhos para aqueles que são obedientes a Ele. A igreja está de olhos fechados. Existe alguém aqui que sabe que em 2024 andou em caminhos tortos, mas em 2025 quer andar nos caminhos do Senhor e quer dizer isso para o Senhor agora? Levante sua mão para me saber. Alguém? Senhor, eu andei em caminhos, Deus abençoe. Deus abençoe, jovem ali. Minha mente e meu coração se desviou um pouco, Senhor, mas em 2025 eu vou andar nos teus caminhos. Quem mais? Deus abençoe lá, Deus abençoe aqui, Deus abençoe. Eu sabia que tinha alguma coisa que eu precisava fazer essa pergunta. É para o Senhor que você vai falar isso agora. Senhor, eu vou andar nos teus caminhos. Senhor, eu creio que o Senhor vai abençoar o meu ano, mas eu quero andar nos teus caminhos. Mais alguém? Levante a mão. Nós já vamos orar. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra que prepara o nosso coração. E nós declaramos que nós cremos que esse novo tempo, chamado 2025, será um tempo abençoado pelo Senhor. Eu creio que o Senhor já tem planos abençoadores para as nossas vidas, para as nossas casas, para a tua igreja. Nós tomamos posse dessa palavra. Cremos, apesar de circunstâncias ruins, apesar de notícias ruins chegando de todo lugar, nós cremos nos planos abençoadores do Senhor, nos bons pensamentos do Senhor para o seu povo. Nós confiamos e declaramos que nós cremos na presença de Jesus o tempo todo do nosso lado. Nos bons momentos e nos momentos difíceis, o Senhor está conosco. Senhor, nos dá o ânimo que é necessário, nos dá a coragem, a perseverança para nós agirmos, a força para nos esforçarmos, para fazermos o que é preciso, e nos permita sermos usados pelo Senhor para abençoar mais pessoas. Nos dá os dons, nos dá os recursos, nos dá a saúde necessária para abençoarmos a nossa casa e outros que estão ao nosso redor. Senhor, coloca na tua igreja uma fome pela tua palavra, e não apenas para aumentar o nosso conhecimento, para que nós possamos praticar e andar nos caminhos do Senhor. Pai, de uma forma muito especial, eu quero entregar nas tuas mãos aquelas pessoas que levantaram as mãos aqui, obedientes à tua palavra, com levantar de mãos, confessar os caminhos tortos, com levantar de mão, confessar os pensamentos ruins, sentimentos ruins, mas em nome de Jesus, um novo caminho abençoado está se abrindo para esta pessoa agora, no mundo espiritual. Abençoe, fortalece, traz boas notícias ao coração dos teus filhos. Abençoa a tua igreja, abençoa o líder desta igreja, Senhor. Continua falando com ele para que ele possa transbordar a tua vontade aos nossos corações, como já tem acontecido. E que nesta jornada chamada 2025, a tua igreja, as famílias, os teus filhos possam prosperar em todas as áreas das suas vidas, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meu pastor, muito obrigado pela oportunidade.